Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje quero refletir com vocês deste Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versículos 18 a 35, refletir alguns pontos desse texto e trazer algumas coisas que eu acho que são importantes para nós. Que é o texto quando João Batista envia os mensageiros para perguntar se Jesus era aquele que estava para vir ou se devia esperar outro. Então, conforme a gente for lendo o texto, a gente vai comentando alguma coisa a respeito. O texto começa dizendo assim: todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. João aqui, João Batista. Todas estas coisas, que coisas são essas? Bem, Jesus vinha ensinando. Jesus tinha acabado de curar o servo de um centurião. Jesus tinha também logo antes desse texto aqui tem um relato. Jesus tinha acabado de ressuscitar o filho de uma viúva. Então, estas coisas, os discípulos de João Batista relataram a João Batista. João estava preso aqui nesse momento. Herodes havia mandado prender João. João denunciava, falava de Herodes, que Herodes estava vivendo em pecado, porque Herodes vivia com a mulher do seu irmão, Herodias. Bom, então essas coisas os discípulos de João Batista relataram a João. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então, quando João ouviu o que os discípulos relataram, ele pegou dois desses discípulos e mandou-os até Jesus com a seguinte pergunta: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Por que dessa pergunta? Na época havia uma expectativa muito grande pela vinda do Messias, do Rei, do Salvador prometido por Deus. E aqui tem gente que às vezes fica assim: puxa, João Batista, ele já havia apontado para Jesus, dito: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João havia batizado Jesus, mas João está com dúvidas agora. O que está acontecendo aqui? Essa pergunta agora de João Batista. Muita gente, até comentaristas, às vezes tendem a colocar a questão da seguinte forma: bem, João na verdade não tinha dúvidas, mas ele enviou os seus discípulos para que os seus discípulos vissem, crescem em Jesus, seguissem a Jesus agora. Mas eu acho que tem um problema, com essa interpretação. O texto não diz isso. O texto diz que João, ao ouvir as coisas que seus discípulos relataram, que João enviou seus discípulos com essa pergunta: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? E aí, eu queria ver com vocês o seguinte, por exemplo, em João 3,16, em Lucas 3,16, um pouquinho antes nesse evangelho, a gente tem, por exemplo, João Batista falando: olha, eu na verdade eu batizo vocês com água, mas vem aquele, falando de Jesus, falando do Messias, que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio João Batista anunciou a vinda do Messias como bênção e ao mesmo tempo juízo, julgamento, para aquele que não cresce nele.
Então a gente vê que João estava preso. Havia uma expectativa do Messias chegar, né, e logo, vamos dizer assim, libertar o povo do Império Romano, né, enfim, liderar o povo em conquista de territórios. Tinha uma visão de que o Messias chegaria logo com juízo, com julgamento para aqueles que não criam, né, que não esperavam por ele. Bom, Jesus parece que está trazendo bênção para muita gente aqui. Muita gente está sendo curado, né? O relato que ele ressuscitou filha de uma viúva, ensinamentos, né? Tá ok. Mas e o julgamento? Parece que esse Messias está diferente do que o povo esperava. Então eu não vejo problema em nós vermos aqui uma dúvida, uma fraqueza de João. João não era alguém diferente de nós. Era alguém que tinha suas fraquezas. E ele está preso. E aí, vocês querem ver uma coisa? Lá no texto em Isaías 61, o povo conhecia muito bem o Antigo Testamento. Em Isaías 61, determinado momento diz assim, olha, o Espírito, falando, né, do Messias que viria, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Bom, olha o que estava sendo dito, e João está preso aqui, está no cárcere, né? Então a gente até diria assim, talvez meio natural, isso que João tá, bom, o que está acontecendo? Cadê o julgamento? Cadê o juízo? Né? Então ele envia 2 dos seus discípulos. E o texto segue: quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Fizeram exatamente como João Batista havia dito a eles. Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista aos cegos. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Diante da pergunta dos discípulos de João, o que Jesus fez? Jesus pegou e curou muita gente, expulsou espíritos malignos, deu vista a cegos. E eles disseram, olha, e Jesus disse aos discípulos de João, agora vocês voltem lá a João Batista e falem para João, que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados. E aí eu quero ler com vocês aqui, a gente tem uma profecia lá em Isaías, no capítulo 35, como eu já disse, o povo conhecia o Antigo Testamento, e lá diz assim, falando do Messias que viria, então se abrirão os olhos de cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, coxos saltarão como as corças, língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros. Então, e a descrição do texto segue. Então o que Jesus faz? Jesus demonstra, vamos dizer assim, usar a palavra na prática, fazendo, ele demonstra que ele é o cumprimento daquelas profecias ditas lá no Antigo Testamento, já pelo profeta Isaías, e que estão sendo antecipadas na sua obra, e que serão completas, plenas, definitivas, no novo mundo, na nova criação, mas que já são antecipadas na vida e obra de Jesus aqui no mundo. O poder, o domínio, vamos dizer assim, das trevas, como algum comentarista diz, aos poucos estava se dissipando e o reino de Deus estava avançando. E Jesus diz que bem-aventurado é aquele que não ver nele, em Jesus, um motivo de tropeço. Há uma necessidade
de se rever o que se pensa sobre o Messias. Como eu disse, muita gente esperava por um Messias, né, um pouco, talvez uma outra perspectiva, como eu disse, talvez um domínio político, né, e por aí se vai, né. Os próprios, aqui na frente o texto vai dizer, muita liderança religiosa do povo inclusive, né, vai ver em Jesus um motivo de tropeço, né. Bom, nós esperamos o rei dos judeus e esse homem simples chamado Jesus, né, que logo mais será colocado pregado numa cruz, né, que era visto como os grandes malfeitores, né, os piores dos piores eram crucificados, que esse aí é o nosso rei? Não, esse rei nós não queremos. Então o que Jesus está dizendo é: bem-aventurado aquele que não ver nele um motivo de tropeço, né, mas ao contrário, aquele que depositar a sua confiança, a sua esperança nele. E o texto segue: quando os mensageiros de João Batista, se retiraram, então foram até João para falar o que Jesus tinha dito, Jesus começou a dizer ao povo que estava ali a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. Os discípulos de João Batista então voltam a João Batista para falar aquilo que Jesus disse que eles falassem, né? E Jesus então agora se dirige ao restante do povo e diz: olha, o que vocês saíram para ver quando foram ao encontro de João Batista no deserto? Ouvir a sua pregação, né? Sua chamada ao arrependimento, foram ser batizados por João, né? Foram ver um caniço agitado pelo vento, ou seja, para onde o vento toca, né, ele vai, ele segue, alguém inconstante? Ou vocês foram ver um homem vestido de roupas finas, que vive no luxo, com status? Jesus diz: olha, né, esses estão nos palácios, né, não é aqui que vocês encontram. Ou vocês foram ver um profeta? E aí Jesus diz: sim, né, eu digo para vocês que João Batista é um profeta. E muito mais do que um profeta. João Batista, a gente pode dizer que ele é o último, apesar de estar registrado no Novo Testamento, no comecinho, né? Mas nós podemos dizer que João Batista é o último profeta, né, do Antigo Testamento. É aquele pelo qual a palavra de Deus veio até ele, né? E para pregar, chamar o povo ao arrependimento. Aquele que apontava, né, a profecia para o Messias que viria, né? Mas ele também é aquele que pode ficar frente a frente com o próprio Messias, o próprio Rei, o Salvador, Jesus, né? E apontar para ele e dizer: está aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está aqui. Então, João Batista, ele encerra um período, né, e ele inaugura um outro período, onde agora o reino de Deus se aproxima, vem até nós na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, né? Deus encarnado, Deus em carne, vem até a humanidade perdida, pecadora, né, para o salvar. O João Batista anuncia o dia do Senhor, né? O reino dos céus que está próximo, ou seja, se aproximou, veio até nós. E tem um detalhe muito curioso nesse texto, muito interessante, e que de certa forma vai falar da divindade de Jesus. Aqui no versículo 27 a gente diz assim: este é aquele de quem está escrito, Jesus está dizendo, citando o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: eis que envio adiante de você o meu mensageiro,
o qual preparará o caminho diante de você. Ou seja, é Deus falando, né, que vai enviar o seu mensageiro, João Batista, o qual irá preparar o caminho diante de você, diante de Jesus, do Messias, do Salvador. Quando a gente olha lá no profeta Malaquias, esse texto, lá diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. No Antigo Testamento, lá no profeta Malaquias, então, nós temos o próprio Senhor, Yahweh, né, Deus, né, dizendo que ele vai enviar um mensageiro, falando, né, a profecia de João Batista, né, que irá preparar o caminho diante dele, diante de mim. É Deus falando: olha, eu vou enviar um mensageiro que vai preparar o caminho diante de mim. E quando a gente tem aqui, Jesus aplica esse texto a ele, né? Ou seja, né, preparará o caminho diante de você, diante dele, Jesus, né? Jesus é o mesmo Deus que se revelou ao povo tantas e tantas vezes lá no Antigo Testamento, que falou ao povo, que guiou o povo pela travessia do Mar Vermelho, libertando da escravidão do Egito, que falava aos profetas, levantava profetas para falarem, chamarem o povo ao arrependimento, né, que prometia que um dia viria salvar o povo bem. Agora, este mesmo Deus, né, é quem está aqui, na pessoa de Jesus Cristo. Deus encarnado, Deus entre os homens. E o texto segue: e eu lhes digo, Jesus falando, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Maior e menor no reino de Deus, né? Jesus está dizendo: olha, João, eu digo para vocês que entre os homens, entre os seres humanos nascidos, né, de mulher, né, de forma natural, né, ninguém é maior que João. Jesus está colocando João, olha, num patamar lá em cima. Olha, João é grande. Mas aí Jesus disse: mas eu digo para vocês que o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus está desfazendo aqui de João? Não. É um contraste para dizer: olha, né, fazer parte do reino de Deus, ser povo de Deus, do reino de Deus, né, isso é algo tão grandioso, tão maravilhoso, né, que é maior do que tudo. E um outro sentido também, João recebeu a palavra de Deus, né, proclamou a chegada do Messias, né, que o reino de Deus estava próximo, né. Mas João Batista também não tinha toda a compreensão, né. Depois de João, à medida que as coisas forem avançando, também depois da própria ressurreição, morte e ressurreição de Jesus, que é um ponto crucial, né, as coisas ficam mais claras, né. Também um entendimento sobre o reino de Deus, né. Então João ainda vive, vamos dizer, no tempo da promessa, né. Sim, ele também está vivendo o tempo do cumprimento que ele apontou para Jesus, né. Mas ele não tinha a real compreensão, né, também do reino de Deus. Então também tem esse ponto. Mas o principal é, olha, Jesus está dizendo, fazer parte do reino de Deus é grandioso, é algo maravilhoso. Não tem nada que se compare a isso. Ser povo de Deus, fazer parte do reino de Deus, né? João Batista faz parte do reino. Ele é um crente, né? Mas vou dizer, Jesus está comparando para dizer o quão grandioso é fazer parte do seu reino. E João também não tinha toda aquela compreensão até aqui ainda. Bom, todo o povo que o ouviu Jesus, e até os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, gente que tinha má fama, má reputação, como os cobradores de impostos, publicanos, né, e outros tantos, esses que eram considerados grandes pecadores, bem, Jesus está dizendo, olha, né, teve gente que reconheceu a justiça de Deus, né,
em Deus, que era Deus quem estava agindo ali por trás do batismo de João, da pregação de João Batista. Só que ele diz, olha, os fariseus, os intérpretes da lei, né, gente importante do templo, né, religiosa, né, era para ser, vamos dizer assim, gente que ensinava a Bíblia para o povo, né, bem, eles rejeitaram. Eles não quiseram se identificar com os pecadores, né, que precisam de perdão, de misericórdia de Deus, que são dados gratuitamente, que não tem méritos nossos. Eles não quiseram se identificar com pecadores, né, que são salvos por graça, né, unicamente pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, não por aquilo que a gente faz, né. E o texto segue, Jesus então continuou. Aqui, pois, eu compararei as pessoas dessa geração. Aqui são semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Jesus diz, olha, aqui que eu vou comparar essa geração. Que eu vou comparar essas pessoas. Ele diz, olha, são que nem meninos, né, que não sabem o que querem. Murmuram, não que estão contentes com nada, né? E aí ele usa aqui vamos dizer assim, um provérbio, ele diz, olha, né, se toca flauta, né, alegria, né, mas não dança, não tá bom. Então se entoa lamentações, né, de repente né, choro, músicas fúnebres, né, mas não choram. Já nada agrada. E ele diz, olha, veio João Batista não comia pão, não bebia nada de vinho. E eles diziam, ele tem demônio. Veio Jesus, que comia, que bebia, né, andava junto com aqueles considerados de má reputação, pecadores, e eles diziam, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de pecadores, de publicanos. Ou seja, nada agrada, nada está bom. Querem o que eles pensam, o que eles dizem, o que eles validam. Isso é o que vale, né? E aí Jesus, quem é filho do entendimento, quem tem a sabedoria que vem de Deus, esse concorda com a vontade, com a verdade de Deus, né? Que Deus revela, não aquilo que a gente quer, que a gente valida, que a gente diz como tem que ser. Aqui tem alguns pontos que eu queria trazer para a gente finalizar, né? João Batista e tantos outros eram pessoas como nós, né? Tinham as suas fraquezas, tinham os seus medos. Não eram super-homens, super-mulheres, né? Eles tinham suas angústias, como nós estamos hoje no nosso tempo, né? Seus temores, né? Por vezes pensavam, por vezes, que as coisas tinham de ser diferentes, né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis, né? Momentos de fraqueza, de medos, de angústias, né? E o importante é o que Jesus fez com João Batista e como ele vê a coisa, né? Jesus acolhe os seus em suas fraquezas, em seus temores, né? E ele nos ajuda a passarmos por esses momentos. Ele não pega e nos exclui, né? Nos diz, olha, não quero saber, olha, te vira, não. Ele vem ao nosso encontro, ele quer nos ajudar, quer caminhar conosco. Por isso, eu acho extremamente confortador isso. A gente tem que olhar, as pessoas que a gente tem relatadas na Bíblia eram pessoas como nós. Como eu disse, tinham seus pecados, tinham suas fraquezas, seus medos, suas angústias, né? Como é que Jesus tratou essas pessoas? Bem, a gente viu ali por um outro lado ali gente que estava com, vamos dizer, um ar soberbo, né? Não queriam se identificar como pecadores como os demais, né? Bom, esses estavam se excluindo do reino.
mas pessoas que esperavam pelo Salvador, né, mas tinham suas fraquezas, né, tinham seus medos, né, suas preocupações, às vezes não entendiam algumas coisas. Jesus acolhia essas pessoas, assim como fez com João Batista, né, e queria ajudá-los, né, passar por esses momentos, né, e ele falou para os discípulos: olha, vão lá e falem para João isso, né. E nós temos a palavra de Jesus, né, a palavra de Deus aqui, que é justamente para nos ajudar a passar por esses momentos e nos fortalecer e nos guardar firmes na fé. Por vezes, outro ponto, parece que as coisas tinham de ser diferentes, né? João Batista estava preso, né? Jesus acabou de falar: olha, ele é um grande cara, um grande profeta, e estava preso, né? Pois foi morto, decapitado, né? As coisas, às vezes, elas não ocorrem como nós gostaríamos, né? E na maioria das vezes elas não ocorrem, às vezes, como a gente quer, né? Mas Jesus nos diz: calma, confie, eu estou aqui, né? E no fim tudo vai dar certo. Como seres humanos pecadores, há um descontentamento, uma murmuração da nossa parte para com Deus, né? Pela nossa natureza pecaminosa. Porque nós queremos que Deus faça, seja do jeito que nós queremos. Às vezes, como ele diz ali, como às vezes ele usa a ilustração, né, da tocar flauta e não dançar, então lamentações e não chorar. Às vezes nós agimos assim. Como eu disse, que nós queremos que Deus faça, que Deus haja do jeito que nós queremos. Até mesmo quando Jesus anda, acolhe, perdoa por vezes pecadores, pessoas, vamos dizer, inimagináveis, né, que a gente pensa, não, aquele lá, né? A tendência às vezes é a gente não gostar, né, ou achar um absurdo. Mas nós somos igualmente pecadores, como qualquer outro. Pecadores que também foram amados e perdoados por Deus em Jesus sem merecermos, gratuitamente, assim como os outros, apenas porque Ele, Deus, decidiu nos amar e nos amou na pessoa de seu Filho Jesus, entregando-se à condenação em nosso lugar, nos perdoando e nos dando vida eterna. O dia do Senhor, o reino de Deus, já foi inaugurado. Jesus o inaugurou. E ele deu pequenas amostras do que será no futuro, né? Não haverá cego, não haverá leproso, não haverá surdo, não haverá morte, né? As coisas os milagres que Jesus fez é uma, de certa forma, uma antecipação do que será lá na frente, do paraíso. Bem, e Deus nos convida a fazer parte desta nova criação, deste paraíso. E nele nós temos isso. E o seu convite é para que confiemos nele, no que ele fez e faz, mesmo em meio às nossas fraquezas, tristezas, angústias, mesmo às vezes sem entendermos, né? Como João, que estava preso, pois o seu propósito sempre é salvador, sempre é salvífico. Mesmo que seja comigo e com você passando por doenças, por choros, por problemas e até mesmo pela própria morte. Mas em Jesus nós fazemos parte do seu povo, do seu reino. E ele já deu umas pequenas pitadas do que e de como será esse reino quando ele vier visivelmente, né? Onde não haverá choro, né? Onde não haverá luto, né? Mas alegria plena, paz, uma nova criação junto de Deus. Que Deus nos abençoe e dê a cada um de nós, o nosso coração, aquilo que cada um de nós precisa neste momento, nos corrigindo, advertindo, nos orientando e nos consolando, na certeza de que em Jesus nós temos salvação, de que em Jesus nós fazemos parte do povo, do reino de Deus, que já foi inaugurado, mas que um dia virá visivelmente em poder e glória, e com ele nós estaremos. Grande beijo, grande abraço e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.